Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. A Alesp em Pauta de hoje vai conversar com você sobre os riscos da hepatite e também falar de campanhas sobre os tipos de hepatite e os riscos à saúde. A maioria das pessoas ainda não sabe, mas a hepatite é uma doença que pode não apresentar sintomas. Por isso, a informação e a conscientização das pessoas são fundamentais para combater as hepatites. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o professor Dr. Eduardo Rachid Cansado e o Dr. Mário Guimarães Pessoa, são médicos hepatologistas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutores, muito obrigado pela presença, muito bom a gente poder fazer esse bate-papo esclarecendo a população sobre uma doença que é tão comum e é importante a informação, porque como eu disse na minha introdução, normalmente ela não apresenta sintomas e quando ela é descoberta realmente já está num estágio mais avançado. Então, doutor, para começar essa aula que nós vamos dar hoje sobre hepatite, explica um pouco o que é hepatite e quais os tipos de hepatite, aí cada um de vocês dá a sua explicação, complementando um ao outro para a gente chegar na melhor informação para o nosso telespectador. Eu vou começar primeiro com o doutor Eduardo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês discutindo sobre esse assunto tão interessante. Então, hepatite, quando você fala hepatite, pensa uma inflamação do fígado. Então, qualquer agente que provoca uma inflamação, necrose, morte da célula hepática, causa uma hepatite. Isso pode ser, então, vírus, pode ser medicamentos, pode ser ervas, pode ser uma doença de origem autoimune. Então, você tem muitas causas de hepatites, né? Uma coisa que tem que ficar bem de início, né, é a questão, é o amarelão, a icterícia. Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, vê um paciente, uma pessoa que está com icterícia, com os olhos amarelos, né, o branco dos olhos amarelos, acha que é hepatite. Não é. Para você falar que tem hepatite, você tem que ver os exames. Então, existem outras doenças que causam os olhos ficam amarelos, mas não é hepatite, né? Importante, doutor, os complementos. A gente tem que lembrar, quer dizer, que hepatite é um termo geral, como disse Eduardo, que significa que tem uma inflamação ou uma infecção no fígado. As mais comuns, eventualmente, que podemos evitar, são as hepatites virais. Elas recebem letras do alfabeto, hepatite A, B, C, D e E. Né? Algumas, a pessoa se contamina através de água contaminada, por exemplo, a hepatite A, ou alimento contaminado, e a hepatite E. No Brasil, a hepatite A existe uma vacina que é dada pelo nosso Sistema Único de Saúde entre crianças de 1 a 5 anos de idade, mas existe uma população jovem que não teve contato com o vírus, porque com a melhor das condições sanitárias do país, emissários submarinos nas praias, deixou de ser, de termos aquelas epidemias todo verão de hepatite A por a praia contaminada com esgoto. Então, existe uma população jovem que não teve contato, não tem o anticorpo contra a hepatite A e que necessita ser vacinado para não se contaminar. Nós tivemos 2 epidemias, uma durante as Olimpíadas, outra no Campeonato Mundial de Futebol, né, na Copa do Mundo, onde novas cepas foram trazidas ao Brasil e nós tivemos 2 epidemias naquele momento. Então, é uma hepatite que pode ser evitada com a vacina. A hepatite B também, existe uma vacina há mais de 30 anos, uma vacina brasileira eficaz, a vacina do Instituto Butantan, em 3 doses pode evitar, e é um vírus de fácil contaminação sexual. Então, é triste no nosso país, por exemplo, se você pegar a cobertura vacinal que existe, isso está publicado pelo nosso Ministério, menos de 50% dos brasileiros estão vacinados para hepatite B. E é triste isso. Agora, né? doutor, a gente parando um pouco na hepatite B, né? Todo o tipo de público ele pode tomar essa vacina? Tem algum grupo, né, que ela é mais aconselhada? Como é que funciona isso? A vacina do vírus B ela é universal hoje para todo brasileiro de qualquer idade. Então, se não é vacinado e não tem a sorologia positiva, porque é importante lembrar que essas hepatites elas são assintomáticas. O fígado não dói, a parte interna do fígado não é inervada, não existe dor
nas hepatites. Então, você pode ter uma hepatite aguda e passar como uma gripe. E ter o vírus, não saber que tem o vírus. Infelizmente, nós recebemos, não é, Eduardo, nos nossos ambulatórios, lá no HC, pacientes já que nunca souberam que se contaminaram com o vírus e chegam já numa fase avançada de doença, já com uma cirrose hepática descompensada, necessitando de transplante, sem nunca ter sabido que tinha um vírus, que era portador do vírus. Então, primeiro você tem um paciente novo, nunca foi testado para hepatite B, não tem história vacinal, como hepatite A e B, tem que ser pesquisado os anticorpos contra esses vírus e esses pacientes encaminhados para vacina. E você encontrando um paciente com vírus B crônico, né, ele teve uma hepatite silenciosa, geralmente, você tem que investigar os familiares, os contatos próximos, porque é um vírus altamente que contamina nas relações sexuais, né? Então a mãe pode transmitir o vírus na hora do parto, na né? gestação. Durante o parto para os filhos. Então, quando você identifica um portador crônico de B, é bom você sempre dar uma olhada nos contatos mais próximos. Agora, então, assim, para a gente deixar de uma forma fácil para que o telespectador entenda, a hepatite A, então, ela é aquela mais comum, porém a menos grave, é isso mesmo? Eu diria que é menos grave porque ela não evolui cronicamente para cirrose e câncer de fígado. Já a hepatite B, a hepatite C, a hepatite D ou delta, que é muito comum na região amazônica, que só contamina o portador de B, ou vem junto com o vírus B, que é um vírus defeituoso, precisa dessa associação com a hepatite B. São vírus graves que evoluem para a cirrose, que evoluem para a necessidade de transplante hepático e para o câncer de fígado. A hepatite A e E, elas não evoluem cronicamente, mas elas podem ser graves numa forma fulminante. O indivíduo pode ter uma hepatite aguda A e evoluir de uma forma tão grave até descobrir, pode que já necessita de um transplante de fígado por essa forma fulminante. Exato, é importante isso. A B, sexualmente transmitível. A C, como é que é o contágio, como é que funciona isso? A C é mais ou menos a mesma forma da B, você precisa de material biológico. Quais as diferenças entre a B e a C, para que o telespectador possa entender? A B, para começar pelo tipo de vírus, é um vírus DNA. Então, do ponto de vista genético, é diferente. O vírus C é um vírus RNA. A transmissão as vias de transmissão são mais ou menos parecidas, né? A diferença maior entre a B e a C, a maioria das pessoas que entra em contato com a B consegue uma cura imunológica. A pessoa resolve o problema de alguma forma. O vírus, como o Dr. Mário falou, ele sempre vai estar com a pessoa, mesmo a pessoa curada. A gente cura, o paciente cura de uma forma sorológica, está curado sorologicamente, mas o vírus sempre persiste. Vai dar positivo lá. O vírus persiste. Não, até que o vírus, o antígeno viral negativa, mas ele fica, vamos dizer, em reservatórios que em momentos de queda da imunidade, ou você precisa de tomar uma medicação para uma quimioterapia, o vírus pode novamente reativar. O vírus C, ele é diferente. A maior parte das pessoas que entram em contato com o vírus C fica crônica. Entendeu? O ser humano não tem uma imunidade de resolver muito a questão do vírus C. Então, a pessoa que entra em contato, geralmente de forma assintomática, a pessoa que raramente vai saber que teve o contato com o vírus C, exames de rotina, ou doador de sangue, ou alterações de exames laboratoriais, ele pesquisa tem vírus C. Né? Agora, a grande diferença hoje é que o vírus C é um vírus que você tem um tratamento muito bom e cura. O vírus C você é um vírus que você fala assim, ó, você está curado do vírus C. Né? Ela não volta, então. A partir do momento de curado, ela não volta ou volta também com a B? Não, é importante. Na verdade, o vírus você consegue C, ter o controle total, é isso? O vírus C tem um anticorpo chamado anti-HCV que ele não é neutralizante, o que significa que ele não neutraliza uma próxima infecção. Se você teve um contato com o vírus B e você adquiriu um anticorpo, que é o anti-HBS, você não vai ter uma nova infecção. Como a hepatite A também não vai ter. O vírus C, infelizmente,
existe cura, é um RNA vírus que existe cura. Nós temos medicamentos hoje que curam 98% dos pacientes não cirróticos. Os cirróticos é um pouco menos essa eficácia na cura, mas você está suscetível a ter novas infecções. E por isso, existe uma campanha muito grande da Organização Mundial de Saúde no sentido de eliminar as hepatites virais. Era até 2030, com a pandemia isso foi atrasado. Hoje existe um plano de eliminação das hepatites virais até 2050. Mas hepatite C é um problema porque existe recontaminação. Então, por exemplo, usuários de droga intravenosas têm um risco altíssimo e eles se recontaminam, e já tem casos publicados na literatura de várias vezes, várias hepatites no mesmo paciente que faz uso de droga intravenosa. No Brasil, as formas mais comuns antes de 1993 era a transfusão sanguínea, porque o vírus C só foi isolado em 1989. E a partir de 91 é que se começou a fazer a pesquisa em doador de sangue, como uma forma de evitar a transmissão. Mas antes de 93 era muito comum com doação de sangue. E no passado, você sabe que no Brasil a gente usava muito agulhas e seringas não descartáveis. Era aquela seringa de vidro que era fervida. E fervura não mata vírus. Você precisa de uma temperatura que você só tem em autoclave, né? Então não adianta pensar que um salão de beleza pode ter uma estufa e esterilizar aquele material pérfuro, cortante, como alicates, tesouras, que devem ser esterilizados com autoclave para atingir uma temperatura superior a 132 graus centígrados. Legal, importantíssimo, né? Essas questões. E aí a gente analisando as outras hepatites. A D, como é que ela surgiu? E aí vocês já falaram da E, que é bem parecida com a A. E aí nós vamos aos sintomas, né? Se eles estão parecidos em todas elas ou tem sintomas que caracterizam cada uma delas. Eu começo com o doutor Eduardo. Não, o quadro clínico você não consegue identificar uma hepatite A de uma hepatite B. Você vai mais por história. Então, uma pessoa que veio de uma praia ou tem história de um contato com alguém que teve hepatite próximo, né? Então, você pode imaginar que possa ter tido uma contaminação, porque é a contaminação de alimentos que costuma transmitir a hepatite A. Agora, a hepatite B e C, quando os pacientes são sintomáticos, eles têm geralmente fadiga, cansaço, a urina fica escura, fica com cor de Coca-Cola, os olhos, o branco dos olhos ficam amarelos, né? Então é muito parecido. Existem alguns sintomas muito específicos, né, de hepatites que geralmente nos levam a pensar numa. Por exemplo, se você tem algumas manchas nos membros inferiores, algumas petequias, parecido com uns pontos vermelhos, assim, você pode pensar que pode ter uma hepatite C, porque existe imunocomplexo, entendeu? Um circulante. Mas isso a gente não leva isso em consideração para poder dar um diagnóstico específico. Isso é muito excepcional, você pensar em manifestações sistêmicas do vírus B ou C, principalmente, para você pensar num diagnóstico específico. A gente, geralmente, você precisa da sorologia para dar o diagnóstico. É importante todas essas informações. Agora, vamos fazer um link também em relação à doação de sangue. Quem teve todos os tipos de hepatite não pode doar ou são alguns específicos? Na doação de sangue é feita a sorologia, quer dizer, o doador vai e ele faz uma série de exames para que seja afastado a possibilidade de contaminação. Então, se você tiver um marcador de hepatite C, é pesquisado, um marcador de hepatite B. Fora, claro, que sífilis, chagas, outras doenças são também investigadas, o vírus do HIV, mas qualquer portador de algum exame positivo sorológico, ele é afastado da doação sanguínea para não correr nenhum risco para aquela pessoa que está recebendo a transfusão sanguínea. Tá, então não é na verdade que a pessoa não pode doar, mas se ela já tem alguma infecção por hepatite ativa, ela não pode doar, é isso? Ou mesmo passado. Ou mesmo passado. Hepatite B, por exemplo, B e C, se tiver serologia positiva
antivírus C positivo. Sim. Ele pode não estar mais com vírus. Como os senhores ele explicaram, vai ser, que é um vírus continua, né? O B. Mas o C também não, ele vai ser recusado. Não se pesquisa hepatite A como triagem, porque eu acho que teria muita dificuldade de doador. Quem não teve, né? Quem não teve hepatite A. Porque na faixa etária, a minha faixa etária, a maior parte das pessoas, 70% da população, já tinha tido contato com hepatite A. Né? Hoje é diferente. Hoje, a hepatite A no jovem, 10 a 15% desse pessoal jovem teve contato. Por isso que é importantíssimo, porque é um pessoal que se expõe muito, é um pessoal que viaja, vai para a praia, se expõe muito. Então, esse pessoal jovem tem que se proteger contra a hepatite A também. Né? Agora, doutor, pode continuar. Mas do ponto de vista de rastreamento em banco de sangue, rastreamento é dessas doenças infecciosas, sífilis, chagas, HIV, das hepatites A, B e A, C. Olha, doutor, qual que é o sinal de alerta, né? E além de um check-up rotineiro, que isso é importante, né? Não só para hepatite, como para várias doenças, mas quais os sinais de alerta, por exemplo, a gente tem os marcadores laboratoriais, como TGO, TGP, mas quais os sinais de alerta que a população que está nos assistindo, ela fala, olha, eu preciso fazer um check-up porque talvez o meu fígado não está legal. Existem esses sinais de alerta? Porque a gente sabe, quando a pele muda de cor, né, a icterícia, não é isso? Já é um estágio mais avançado, né? Então eu gostaria de saber como o telespectador ele começa, né, a ter um olhar para tentar o diagnóstico o quanto mais precoce possível. O Eduardo mencionou que 80% das hepatites elas são assintomáticas. Então, a pessoa não deve esperar um sintoma para fazer um rastreamento da possibilidade de ter contato com um vírus desse. Então, para o médico que faz atenção primária, para o clínico geral, você deve sempre lembrar que deve fazer parte de um check-up a dosagem das transaminases, porque é um indício de que pode existir um processo inflamatório ou infeccioso no fígado. Nós temos uma campanha da Sociedade Brasileira de Hepatologia que todo brasileiro maior que 45 anos de idade deve ter pelo menos uma vez na vida a sorologia do vírus C testada. Por esses fatores que eu falei anteriormente, uso de seringa não descartável nessa população que já está com a idade acima de 45 anos de idade, no passado. E também a questão de perguntar sobre vacinação. Quer dizer, você recebeu 3 doses da vacina para hepatite B, que é gratuita em qualquer posto de saúde, você eventualmente teve contato ou foi vacinado da hepatite A. Se for um adulto jovem, na faixa de 20 a 40, como Eduardo falou, pode não ter tido contato ainda com a hepatite A. Então, merece ser vacinado, existem vacinas eficazes. A vacina da hepatite B protege contra o vírus da hepatite delta. Se for vacinado para B, não vai pegar o vírus da hepatite D ou delta. A hepatite E, infelizmente, não existe vacina, ainda existe só na China, ainda não é difundida em todo o mundo, mas é um vírus menos prevalente em nosso meio, precisa de ingesta de carne de caça, carne suína, é muito comum na Europa, na França, na Índia, mas menos comum em nosso meio. Mas transaminases é uma forma boa de se rastrear esses pacientes. Uma outra forma que o paciente crônico, principalmente, né, que chega até a nós para pesquisar, é pessoas que têm alteração, por exemplo, de sangramento fácil, né, nariz, então, que a plaqueta está baixa, aí faz um hemograma, que é um exame que muita gente faz, o hemograma, a plaqueta está baixa. Geralmente vai no colega da hematologia, porque o hemograma, geralmente a relação entre o hemograma com o hematologista é mais fácil. Mas muito frequentemente esse cliente já tem até uma cirrose, porque à medida que a doença vai ficando crônica, o baço vai crescendo, né, o paciente vai tendo uma esplenomegalia, aí as plaquetas começam a cair. Então, é uma outra forma, é um alarme. Outra forma de ter, que chega até a gente, por exemplo, pessoas jovens, que já em fase de cirrose, as meninas, por exemplo, param de menstruar. A falta de menstruação pode ser uma doença no fígado. Então, há várias maneiras que o paciente crônico pode se manifestar. Começa, por exemplo, a inchar.
ter edema, porque a albumina é uma proteína de produção hepática, vai diminuindo, pode ocorrer hemorragia, vomitar sangue. Então, esses casos já são pacientes já numa fase mais avançada, né? Mas na fase inicial, se o paciente não apresentou o quadro de icterícia, um quadro de uma hepatite aguda, é difícil ele descobrir, é só quase sempre em exames de rotina, ou um check-up, ou quando vai doar um sangue, né? E a mudança, por exemplo, na cor das fezes e da urina, por que ela acontece? A bile, o que dá cor na urina e nas fezes normal é a bile, né? A bilirrubina, ela é excretada no intestino e ela é metabolizada pelas bactérias. Então, quando a pessoa tem uma doença aguda, geralmente, ou a doença está já numa fase evoluindo para uma descompensação, a bilirrubina fica retida. Então, ela não chega até o intestino. Então, as fezes ficam claras, elas ficam mais claras, né? Como ela fica retida no sangue, a bilirrubina direta, ela é excretada na urina. Então, ela fica escura. Então, a cor fica mais escura do que o habitual. Porque não é a bilirrubina que dá a cor normal na urina, é o urobilinogênio. Aí, quando a bilirrubina está muito alta, aí ela passa... A urina escurece na hepatite, né? aguda, ou quando o doente está evoluindo com uma descompensação e a bilirrubina aumenta, porque o fígado não consegue excretar completamente a bilirrubina pelo intestino, que é a via normal, né? Então, a via normal, o nível de bilirrubina normalmente é em torno de 1 miligramas por decilitro. Numa hepatite aguda ou numa fase de descompensação pode chegar a 30, 40, né? Então, o fígado não consegue, não está conseguindo eliminar. Então, as fezes ficam claras e a urina fica escura, né? Mas, como eu falei, amarelão, urina escura, olhos amarelos, icterícia, nem sempre é hepatite, né? Você pode ter doenças, ou câncer de pâncreas, câncer nas vias biliares, ou até doenças hematológicas, destruição dos glóbulos vermelhos, hemólise, pode dar os olhos ficarem amarelos. Então, isso precisa de ficar bem diferenciado. Amarelão não quer dizer hepatite. Doutor Mário. E mesmo quando tem essas características, a urina cor de Coca-Cola, as fezes claras, que nós chamamos como massa de vidraceiro, assim que a gente pergunta ao paciente, isso acontece em menos de 20% das hepatites agudas. 80% elas são oligossintomáticas, poucos sintomas ou assintomáticas, sintomas que são inespecíficos, mal-estar, cansaço, astenia, então se confundem com várias outras doenças. Então tem que pensar na possibilidade das hepatites e sempre dosar junto com outros exames gerais, como o Eduardo disse, hemograma, ver plaquetas, ver glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e ter as transaminases fazendo parte desse check-up. Legal, agora nós vamos para o intervalo. No segundo bloco a gente vai falar dos tratamentos, também de doenças que são associadas à hepatite e da cura e da evolução, né, no tratamento dessas doenças. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais Alesp em Pauta. Estamos de volta com mais um Alesp em Pauta, hoje falando dos tipos de hepatite e o mais importante, informando a população como lidar com a doença, como pensar num diagnóstico precoce e também que saiba tudo, porque a informação é o maior veículo e o maior poder que a população tem aí no combate à hepatite. Eu estou aqui no estúdio com o professor Dr. Eduardo Rachid Cansado e o Dr. Mário Guimarães Pessoa. São médicos hepatologistas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutores, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. No primeiro bloco a gente falou bastante dos tipos de hepatite, mas eu vou começar agora a gente conversando de um mal que atinge a população em grande parte hoje em dia, que é a gordura no fígado, né? E como é que é o desdobramento dela para uma possível hepatite e para outras doenças.
Doutor, explica para o nosso telespectador, e aí eu vou começar com o doutor Mário, o que é esteatose hepática? Bom, a esteatose hepática é o acúmulo de gordura visceral, quer dizer, dentro do abdômen, principalmente também no fígado. E esse acúmulo de gordura, que inicialmente é bem assintomático e de certa forma benigno, mas hoje nós que estamos atendendo em hospital de terceira linha, de hospital que faz transplante hepático, por exemplo, que recebe os casos mais graves, nós já recebemos esses pacientes com cirrose e normalmente eles têm uma história e eles nos contam que, bom, doutor, há 20 anos que dizem que eu tenho uma gordurinha no fígado, mas que não era nada, que não pode causar nada. Quer dizer, isso não é verdade. Quer dizer, hoje o ultrassom, ele diagnostica, é o exame que mais diagnostica a doença gordurosa do fígado, ou chamada em medicina, em termos médicos, doença esteatótica do fígado, ou esteatose hepática. Ela pode sim, em 35% dos indivíduos, evoluir em 30 anos para a cirrose hepática. Então, o que nós precisamos educar a população e educar principalmente aos médicos que atendem a atenção primária é reconhecer esses pacientes que têm doença gordurosa do fígado, quais os que estão em risco de evoluir para uma cirrose hepática. E hoje nós já temos meios de prever essa evolução. Então, nós não podemos absorver em nosso hospital toda a população que tem doença gordurosa, porque é uma população enorme. O Brasil hoje tem em torno de 60% da população com sobrepeso. Isso é uma causa de gordura hepática, como diabetes também, que é muito comum, é uma causa frequente de gordura no fígado, mas nós temos que aprender a reconhecer aqueles pacientes que têm doença gordurosa do fígado, que têm um potencial de evoluir para uma cirrose hepática. Importante, né? Essa colocação. Agora, doutor Eduardo, dentro disso, né, quais as formas de você evitar a gordura no fígado? E uma vez que você tem lá HL1, HL2 ou HL3, só a dieta vai resolver? Sim, não? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, a doença gordurosa do fígado, a doença esteatótica, ela é multifatorial. O excesso de peso é a causa mais comum que a gente tem. Então, realmente, você fazer uma restrição de alimentação, de uma alimentação mais adequada, é fundamental. Então, o paciente que chega para o nosso consultório, chega no nosso hospital com uma doença gordurosa, você já orienta normalmente essa pessoa a uma dieta mais adequada, né? Agora, existem problemas, você tem que controlar o diabetes, você precisa de controlar o colesterol, o triglicérides, você precisa de uma resistência insulínica, a insulina alta, ela dá problema, piora a gordura no fígado, então você tem que controlar melhor a resistência insulínica. A esteatose hepática, ela é multifatorial, você precisa de tratar todas as causas que possivelmente podem causar a esteatose hepática. O mais comum é mesmo a restrição de gordura, uma adequação ao peso. Às vezes a pessoa perder 10% do peso, você não precisa de chegar lá 80 quilos, 1,80 m, 80 quilos. Você perdendo 5 a 10% do que você tem hoje, da gordura visceral, já faz uma grande diferença na evolução do paciente, né? Agora, doutor, a gente fala então de uma nova hepatite, que é a hepatite gordurosa, é isso mesmo? É isso mesmo, ou esteatótica, que é o termo médico, mas na prática é hepatite gordurosa. O que é importante lembrar é que se a gente for lá nos anos 90, teve toda aquela loucura de todo o alimento tinha que ser sem gordura, fat free, sem gordura, sem gordura. E a população passou a fazer uma alimentação compensando e aumentou muito a quantidade de açúcar ou carboidrato. E o grande vilão da doença gordurosa do fígado não é propriamente a gordura, é o açúcar. Então, açúcar em excesso, carboidrato em excesso. E hoje nós temos uma alimentação, principalmente nos jovens, nos adolescentes, nas crianças,
que é extremamente rico em alimentos processados e todos esses sucos de caixinhas e todos esses alimentos que têm uma quantidade de frutose enorme. E isso hoje é o grande vilão dessa doença, do sobrepeso, da gordura visceral, da gordura hepática. Então, já existem países que estão controlando a alimentação nas escolas, proibindo totalmente esses alimentos processados na dieta e na merenda escolar, porque isso realmente é um problema mundial. Nós temos, é uma epidemia mundial, a doença esteatótica do fígado ou doença gordurosa do fígado. E nós vamos só piorar. Em muitos centros em todo o mundo, a doença gordurosa está se tornando a causa número 1 de indicação de transplante de fígado. E é muito interessante que, assim, nós que tratamos pacientes com álcool, né? Você pensa que o doente, a história dele, a quantidade de bebida alcoólica que ele toma diariamente, ele é suficiente para dar uma lesão hepática, ou ele tinha o vírus C, você cura o vírus C, mas a doença hepática às vezes continua, porque ela é tão comum, a doença esteatótica hepática é tão comum que ela pode estar associada a outras doenças. Você trata um paciente com corticóide, por exemplo. Eu trato muito paciente com hepatite autoimune. E aí você dá corticóide, os doentes engordam. Então, às vezes você provoca uma outra alteração. Então, às vezes o doente acaba tendo duas doenças ao mesmo tempo, né? Então, a doença gordurosa acabou tomando um espaço muito grande na hepatologia e hoje é um grande problema mesmo, né? Porque ela pode evoluir para cirrose e com câncer no fígado e precisando de transplante, sendo a causa de transplante em vários locais do mundo já, né? Agora, doutor, o senhor falou das hepatites autoimunes. Fala um pouco mais detalhadamente dela. O senhor falou que o senhor atende muitos pacientes e a gente entra em mais um tipo de hepatite, né? É considerada doença rara. A gente chama de doença rara aquela que tem até 60, 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, né? 100 mil pessoas. A hepatite autoimune é em torno de 10 a 17 a cada 100 mil, né? Então, você tem que pesquisar primeiro as causas mais comuns, que nós falamos. A doença gordurosa hepática esteatótica, né? A doença alcoólica, que também é muito importante, o vírus B e o vírus C. Essas 4. Aí tem características interessantes. É uma doença mais comum em mulheres, jovens, até 25 anos é o primeiro grande pico, mas a autoimune pode acontecer em qualquer faixa etária, pode ter um pico mais tardio. Nos exames laboratoriais, há alterações muito importantes. Autoanticorpos, porque a autoimune, você tem marcadores que a gente chama de autoanticorpos, que nos leva a pensar. É uma doença que você tem que dar o diagnóstico de certeza, porque há um tratamento específico. Então, é uma doença que você não pode deixar de... Você muda o prognóstico se você dá um diagnóstico correto. 4 mulheres para um homem. Você pensa que uma doença de mulher. Não é bem assim. 4 mulheres para um homem, né? Então, o homem também tem essa doença. Mas a importância é excluirmos as causas mais comuns, pensamos na autoimune. É uma das doenças, a doença crônica do fígado mais agressiva. Os níveis de enzimas são muito elevados. Em torno de 50% a 60% dos pacientes, no momento do diagnóstico, já tem uma fibrose avançada, que a gente chama de F3, até mesmo cirrose. Muitos aparecem com a doença já com a descompensação da cirrose, com barriga d'água, que nós chamamos de ascite, hemorragia digestiva por ruptura, por vasos que rompem no esôfago. Então, é uma doença que, muito frequentemente, você dá o diagnóstico numa fase mais avançada. Legal, interessante esses esclarecimentos. E aí a gente vai entrar também em outra, que é a hepatite causada pelo álcool. Quais as características, doutor? E aí eu vou começar com o doutor Mário. E a gente sabe que a prevenção provavelmente é largar o álcool, né? Mas como é que ela age? E ela tem sido talvez uma das doenças aí também mais graves dessa geração, né? Sem dúvida nenhuma, e uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar. Ela não é só uma doença hepática. Muitas vezes, esse paciente que tem adição ao álcool, ele precisa de um tratamento psicológico, ele precisa também de todo um suporte para conseguir
deixar de usar a bebida. Então a gente começa falando do que seria seguro em relação ao álcool, que essa é uma pergunta que todo mundo faz. Primeiro, a mulher é mais suscetível geneticamente à doença alcoólica. Então, é considerado seguro para um paciente do sexo feminino 20 gramas de álcool por dia. O que significa, por exemplo, se a gente pensar que uma latinha de cerveja de 350 ml tem 14 gramas de álcool. 2 latinhas por dia, uma mulher que tem essa suscetibilidade já pode levar a uma doença crônica alcoólica do fígado. O homem, essa margem é o dobro, então 40 gramas por dia. Uma taça dessa de restaurante de vinho, por exemplo, tem 20 gramas de álcool, ou seja, 2 taças por dia já leva ao risco em 5 a 10 anos de doença alcoólica, crônica, né? Alcoólica do fígado. Então, a primeira coisa, sem dúvida, é a prevenção, é você não tentar ultrapassar essa quantidade de risco. Para aqueles que só bebem fim de semana, existe um risco também, é você multiplicar isso, por exemplo, então é 170 gramas para a mulher, 210 gramas para o homem, e isso vai depender do teor alcoólico que cada bebida tem. A cachaça, que é muito comum no Brasil, tem praticamente 50% de álcool puro em cada 100 ml. Então é extremamente carregado de teor, né, alcoólico e é a causa mais comum de cirrose alcoólica no Brasil. Então, sim, é um problema sério também em nosso país, pode ser prevenido, mas a gente sabe que muitas vezes é muito difícil você deixar de utilizar, então nós precisamos de realmente centros que tenham a atenção da psiquiatria, da psicologia, da nutrição, do hepatologista para lidar com essa doença que é extremamente importante em nosso meio. Um paciente que tem uma doença hepática alcoólica, ele não pode beber nada. Não há muita negociação. Não existe a moderação, ou larga ou... A nossa orientação é não beber nada, porque ele chegou a um ponto de ter uma doença hepática causada pelo álcool, né? Essa questão essa dose diária, né? A gente não deve... eu posso beber então todo dia uma latinha, 2 latinhas de cerveja? Isso não é bom. Esse hábito diário... Porque são vários fatores, não é só o fígado. Não, e esse hábito diário, né, de hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, o meu time ganhou, o meu time perdeu. Então, esse hábito diário não é bom, não é recomendável para ninguém. Não é só na doença alcoólica. Em ninguém deve-se ter o hábito de beber diariamente, né? Agora, num paciente com uma doença causada pelo álcool, a gente... Não dá para negociar, a pessoa não pode beber, porque ele já mostrou que ele não consegue ter o controle sobre isso, né? Importante. Agora, outra coisa que eu gostaria que os senhores explicassem para o nosso telespectador, o que é a fibrose, né? E como é que ela deve ser tratada? Existe tratamento ou, na verdade, já é uma lesão que é adquirida? Como é que funciona a questão da fibrose, primeiro, doutor Mário? Se existe uma inflamação, a fibrose é uma consequência da inflamação. Se existe uma inflamação crônica no fígado, nós temos umas células intrahepáticas chamadas células estreladas. Essas células têm a capacidade de se transformar e começar a produzir colágeno. Então, o fígado tem uma capacidade, o fígado normal, como disse Eduardo, tem uma capacidade enorme de regeneração, mas se você tem um processo contínuo de inflamação, inflamação, destruição, regeneração, o fígado vai produzindo fibras de colágeno. Isso é que é a fibrose. Então, existe um crescente nessa formação de fibrose e esse crescente termina o fígado formando nódulos bem fechados com uma fibrose muito bem estabelecida, espessa, que nós chamamos de nódulos cirróticos. Então, a gradação maior e mais avançada do processo de fibrose é chamada a cirrose, ou na nossa classificação da biópsia, chamamos fibrose grau 4 ou cirrose hepática. A fibrose, o fígado tem a capacidade de produzir, como ele tem a capacidade de degradar esse colágeno. Então, uma fibrose inicial, se você tem uma hepatite crônica C, por exemplo, evoluiu até uma fibrose grau 2, você é tratado e curou do vírus C, você
regenera e dissolve esse tecido fibroso, a menos que tenha avançado a doença já para uma fibrose bem avançada, grau 4, muito bem estabelecida, fibras bem espessas, aí já pode, não existe mais regressão dessa fibrose. O paciente pode ficar com a sua cirrose inativa, sem inflamação, e como disse Eduardo, o prognóstico é muito bom, mesmo na cirrose, se a gente tira a causa que levou a essa injúria hepática, a essa destruição. Então, curou o vírus C, parou de beber, conseguiu controlar a doença autoimune, conseguiu controlar a hepatite B, conseguiu emagrecer e mobilizar a gordura do fígado, controlar o diabetes, então existe regressão dessa fibrose. Doutor, vamos falar agora da cirrose, né? A cirrose, que é uma doença que acaba, né, sendo consequência do agravamento dessas hepatites. Explica o que ela é e como é que é o tratamento e evolução dessa doença. Primeiro, doutor Eduardo. Bom, a cirrose, o fígado, a partir do momento que ele vai ficando crônico, né, a inflamação, vai estabelecendo feixes de fibrose que vão transformando o parênquima em nódulos. Em nódulos que regenera, mas ficam nódulos de regeneração. Esses nódulos, eles alteram completamente a drenagem sanguínea do fígado. Então, a primeira coisa que pode ocorrer é uma que a gente chama de hipertensão portal. A veia porta é uma veia que traz todo o sangue do baço, do intestino, do estômago, do pâncreas, ele tem que passar pelo fígado para poder chegar no coração. O sangue das pernas, ele chega no fígado, no coração, pela veia cava, que é uma veia que leva o sangue diretamente para o coração. Esse sangue da região esplâncnica, dessa região abdominal, tem que passar pelo fígado. Então, à medida que o paciente vai evoluindo com uma cirrose, com uma fibrose importante, essa drenagem fica dificultada. Então, uma coisa que ocorre altera o desenvolvimento de veias, que o sangue tem que chegar no coração. Então, ele procura outros caminhos. Então, um caminho que ele procura com frequência é o esôfago. Então, desenvolve varizes do esôfago. Isso pode romper e ter hemorragia. Uma outra complicação da cirrose é a perda da função. À medida que você vai perdendo o parênquima pela fibrose, o fígado ele é fundamental para a síntese de proteína. Então, a albumina é uma proteína sintetizada pelo fígado. A maior parte dos fatores da coagulação é produzida pelo fígado. Então, você vai tendo maior capacidade de retenção de líquido, então o líquido vai sendo retido e acumula muito no abdômen, que é a barriga d'água, a ascite, porque a pressão dentro das veias está muito alta e a proteína está baixa, a albumina está baixa, o líquido extravasa, né? E a coagulação baixa, os fatores de coagulação não vão sendo produzidos, não tem mais risco de fazer hemorragia. Então, esses dois existem mais complicações, não é, Mário? Sim, quer dizer, nós controlamos a cirrose, como eu disse, se você tem uma cirrose inativa, tirou o fator de injúria, você tem um prognóstico muito bom, né, desse fígado, mas à medida que, se a doença avançou, se você curou um vírus C, mas ganhou uma doença gordurosa do fígado, esse fígado pode voltar a entrar em atividade, formar mais fibrose e, eventualmente, começar a perder a sua função. O fígado, ele consegue, você praticamente não ter na cirrose nenhum sintoma se você tiver acima de 25% dele funcionando. Então, é um órgão que é espetacular. Se você tiver 25% para cima de suas células funcionantes, você não percebe que tem essa cirrose. Se essa destruição superar, então, esse 75%, você começa a entrar em insuficiência hepática e aí você tem todas as complicações que Eduardo mencionou e, eventualmente, termina com a necessidade de troca do fígado, de um transplante hepático. Uma complicação frequente, né, que como o sangue tem que passar para o fígado, precisa de retirar toxinas que são produzidas pelas bactérias do intestino, então essas fogem do fígado e pode chegar ao sistema nervoso central. Então, uma complicação da cirrose chama encefalopatia, uma confusão que pode te levar até o coma, porque
substâncias tóxicas que não são retiradas da circulação pelo fígado. Então, é um órgão fundamental em síntese e na eliminação de produtos tóxicos, né? Agora, vamos falar de outra consequência, que é o câncer no fígado, né? Quais os principais fatores que podem levar para um câncer? Aí a gente falando de hepatite, né? Chegando à associação numa complicação mais grave, que é o câncer. Como é que a gente chega nessa analogia? Primeiro, doutor Mário. Câncer de fígado, primário de fígado, é uma consequência direta da cirrose. Então, todo paciente com cirrose, independente da etiologia da cirrose, está em risco alto de desenvolver um câncer primário de fígado. Então, esse paciente, por exemplo, ele cura do vírus C, ele controla o autoimune, ele controla o vírus B, mas ele tem uma fibrose avançada, ele tem que permanecer junto com o hepatologista a cada 6 meses, fazendo um rastreamento por ultrassom de um nódulo que suspeito de câncer primário de fígado. Se existe a suspeita, aparece aquele nódulo suspeito, a gente faz uma ressonância, uma tomografia, se confirma esse nódulo precisa ser retirado ou eventualmente tratado, porque o prognóstico ainda é bom se você diagnostica esse câncer pequeno com menos de 2 centímetros. Lembrando também que a gente não falou aqui, não queria deixar de ter a oportunidade de falar, que existem as hepatites medicamentosas que nós não falamos. Quer dizer, todo medicamento tem um potencial de causar um dano, porque principalmente se você eventualmente mistura 2, 3 medicamentos, a automedicação é um problema sério em nosso país. Muitas vezes um remédio isoladamente não causa problema, mas se você mistura com outros remédios que vão disputar pela metabolização do fígado, você pode ter um problema sério hepático por causa desse medicamento. E hoje a Sociedade Brasileira de Hepatologia está fazendo uma grande campanha na alerta contra os anabolizantes, que é um problema sério em nosso país. Eles são vendidos em academias e existe um número enorme de jovens que estão usando anabolizantes e com consequências graves para o fígado, de hepatite medicamentosa e de câncer hepático com o uso desses anabolizantes. Então, é um problema sério hoje que a gente tem observado também, que a Sociedade Brasileira de Hepato está fazendo um alerta grande, uma campanha grande. Importante, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa, mas eu quero um destaque final de cada um de vocês, exatamente deixando uma mensagem de conscientização para a população. Primeiro, professor Eduardo, muito obrigado pela presença e a sua consideração final. Eu aqui agradeço essa oportunidade de conversar com vocês. Eu tenho a impressão do seguinte, que o fígado, como os outros órgãos, o fígado não é mais importante do que um rim, do que um coração, mas ele é como muitas vezes a pessoa tem um problema hepático silencioso, entrar sempre que possível na investigação das doenças. Quando vai fazer um exame complementar, pesquisar basicamente as doenças hepáticas para poder dar um diagnóstico precoce. Se você consegue dar um diagnóstico precoce em boa parte das doenças hepáticas, você consegue evitar a evolução mais grave da doença para cirrose, que é o que nós mais tememos. Doutor Mário, muito obrigado pela participação. A sua mensagem final para o nosso telespectador. Também agradeço essa oportunidade. Eu acho super importante falar à população de um órgão que é silencioso, que é muito difícil. Na pancreatite alcoólica, por exemplo, você tem uma dor que é muito intensa, leva o paciente para um pronto-socorro. Na hepatite alcoólica, você não tem dor, você precisa de um acompanhamento, precisa dosar essas enzimas. E lembrar que as hepatites virais, algumas delas podem ser prevenidas com vacina. Nós temos uma vacina brasileira extremamente eficaz, extremamente segura contra o vírus B, a vacina Butangue, e temos vacinas para hepatite A também. Então, as hepatites podem ser prevenidas. Legal, quero agradecer a participação de vocês. Muito importante a gente trazer para o nosso telespectador esses esclarecimentos, e este foi mais um Alesp em Pauta. Você pode ver e rever este e outros assuntos no nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!